Esta noite de terça-feira, dia 28 de agosto de 2018. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que nos ouvem pelo link da Rádio Remix Esotera, Conexão Galáxia Livre, neste momento. Para você, nosso muito obrigado pela sua escolha. Boa noite, bem-vindos, Remix amigos que estão aqui no Hangout presencialmente. Muito bom revê-los novamente. Marcinha, uma boa noite para você. A palavra está contigo para a abertura do programa, por favor. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos por aqui. São exatamente 21 horas e 5 minutos, horário de Brasília para você. Hoje, acho que foi mais ou menos às 6 horas que eu fiz um Momento Ofélia, falando de algumas coisas que estavam acontecendo. E falei com o Marcelo Summer, sim, do Umbral, mas ele disse que não vai falar sobre isso hoje, vai ficar para uma próxima. Então hoje a gente vai falar sobre por que negamos a essência das coisas espirituais. Acho que tem muita coisa que a gente não entende, tem muita coisa que as pessoas precisam entender nessa coisa de engana aqui, engana ali, e é complicado, né, de entender o que é a sua essência. Então, é uma das coisas que a gente vem fazendo, eu falo isso no geral, e é muito importante a gente saber o que é a nossa essência, né, em primeiro lugar. Ontem a gente teve um bate-papo muito bacana com a Sônia Regina, como eu falei hoje à tarde, fiz o vídeo do Momento Ofélia para deixar o link do novo canal da Rádio Remix Esotera embaixo na descrição do vídeo, porque eu vi que tem muita gente reclamando que não recebe notificação e não vai receber mesmo, porque a gente não está fazendo live lá, a gente está fazendo live aqui nesse canal da Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre. Bom, o que falar da essência, né? Negar ou não a essência espiritual, como é trabalhar com tudo isso, Marcelo Sano? Olha, Marcia, isso para mim é um dos assuntos mais críticos. Críticos não no sentido de literal da palavra, da gente fazer alguma crítica a respeito, mas ele é crítico no sentido de difícil abordagem. Extremamente difícil abordar um assunto como esse, porque isso são parâmetros que se restringem a cada pessoa. E muitas vezes nós vemos dentro das buscas que fazemos, as dificuldades são imensas para alcançar a maioria das respostas. É assim que as pessoas se comportam, é assim que elas se reportam a nós muitas vezes aqui, Marcinho. Através de comentários, através de e-mails, uma série de outras coisas. Outro dia, conversando com meu filho, ele me dizia: eu não moro dentro da tua cabeça. Então, se tu não me explicares as coisas, fica muito difícil para mim compreender como é que tu pensas. Ele não é a primeira pessoa a me dizer isso. Dentro da minha família, a vida inteira me disseram a mesma coisa. E talvez dentro da minha cabeça eu imaginei que as pessoas pudessem se esforçar um pouquinho mais. Ir além um pouquinho mais. Ou um bastante mais. Essa coisa da gente negar a essência espiritual começa a me causar um determinado incômodo. É importante que se fale sobre isso, sim, só que eu nunca neguei a minha essência espiritual. Antes, muito pelo contrário. Eu trabalhei com ela e trabalho com ela 24 horas nos últimos quase 40 anos. Para muitas pessoas isso não é nada. Isso não tem significado. Mas para mim tem todo o significado do mundo.
porque eu nunca neguei a minha essência espiritual, porque foi tudo o que eu sempre almejei a partir do momento que me reconheci como ser humano. No começo era uma fascinação, era um fascínio. Hoje é uma carga de responsabilidade imensa. As coisas que ocorreram de 1 ano e tanto para cá, já nem sei quantos meses mais, 1 ano e meio, um pouco mais, reviraram a minha mente e me fizeram pensar o tempo todo nessa essência. Tenho relatado aqui, não uma vez, mas várias vezes, que havia muita enganação ao meu redor. Mas a minha inocência me permitia isso. Eu digo a minha inocência dentro de uma pureza não 4D. O mundo é extremamente pernicioso, ele gosta muito de te seduzir com várias coisas. Só que quando a situação começa a se tornar mais séria e as cortinas começam a se abrir, mesmo que esse véu seja imenso, existem brechas nele. Não é à toa que as pessoas que passam por aqui falem da forma que falam. Não é à toa que Caio Breno da Silva diz o que diz, que Sônia Regina diz o que ela diz e que outras pessoas que virão e passarão por aqui e já passaram, dirão e dizem. Como é que eu posso falar de negação de uma essência que eu lutei a vida inteira por ela? Me vejo dentro dela 24 horas. Eu não consigo compreender, a minha mente não compreende quando as pessoas se negam a elas mesmas esse direito. Porque isso para mim é essência de ser humano. E se eu ficar somente na superfície de tudo, eu posso saber um pouco de tudo, mas eu jamais teria a profundidade necessária para que isso me tome por inteiro. Eu sei o que isso me trouxe de bem, de bom, de mal e de ruim. Mas os obstáculos estão aí para ser vencidos e eu vou ultrapassando à medida da minha compreensão, todos eles. Às vezes sofrendo na carne, outras no espírito. Aprendendo a lidar com a coisa crua como ela é. E aí quando eu digo para pessoas, porque a Márcia me ouve falar isso muito diretamente, vocês já ouviram também, meus queridos, as coisas são extremamente simples à medida em que vai se adquirindo conhecimento para estar mergulhados nela ou nelas. As coisas são simples. E toda vez que a gente observar uma situação, a gente for começar a buscar pelo em ovos, isso tudo se torna muito ridículo. Se a gente pudesse quantificar, e isso vai ser possível daqui a uns dias, um sentimento, mensurá-lo a ponto de poder medi-lo, pesá-lo, talvez a nossa ciência ridícula tivesse valia para alguma coisa. Talvez os valores fossem outros se nós todos tivéssemos por um momento pensado mais no espírito do que na carne.
Ah, mas ninguém nos informou. Gente, perdoem a minha ignorância, mas tem gente falando isso aos quatro ventos há milhares de anos. Ah, mas tem muito fake news, bastante, a maioria, eu diria 85, 90%. Mas tem gente muito séria fazendo um trabalho sério, sincero, de coração aberto, e mesmo assim as pessoas se negam a ser quem elas realmente são. Eu não sei onde é que está o medo, mas ele é presente. Recordo de eu ouvi todo o hangout de ontem de Sônia Regina. Eu lembro das palavras de Caio Breno no domingo pela manhã. A culpa e o medo. E portanto o que eu tenho a dizer hoje, meus queridos, é que se alguém quiser se sentir culpado e com medo, tem todo o direito. Mas por favor, não diga que não foi alertado sobre a essência real do ser humano. Por favor, não diga que tudo isso é em vão. Não diga isso. Apenas respeite. Apenas respeite. Porque aquele que não se reconhece, não reconhece a própria essência, eu sinceramente digo a vocês que eu estou no limiar de uma compreensão de que essas pessoas não querem chegar e alcançar absolutamente nada em suas vidas. Porque não existe expansão do ser humano dentro de um corpo de carne. O máximo que se pode chegar é uma vida muito estável, coroada de êxitos na concretude do poder e do dinheiro, que são altamente corruptores. A gente ouve isso e vê isso todos os dias. Mas mesmo assim, ainda há aquele que nega a essência por medo. Que medo é esse, Márcia? Que medo é esse? Que ego é esse que não me permite encontrar a mim mesmo? Que medo é esse que não me deixa enxergar a integralidade do ser real que eu sou? Por favor, Márcia, me explica que medo é esse e por que temer a única fonte de liberdade real que nós temos? Por favor, Marcinha, me explica que medo é esse. Primeiro, deixa eu ver aqui, agora tá certo. Primeiro que é o seguinte, você sempre tem medo daquilo que você não conhece. Isso é uma coisa bem natural do ser humano. Segundo, que é complicado você entrar em contato com essas pessoas. E isso é bem natural. Mas aí o que é a essência, se você não tem ninguém para te explicar o que é? Então, por mais que a gente fale, olha, fulano, você vai sentir isso e quando você vai sentir aquilo, a gente tem uma ideia de que ele realmente não é obrigado a entender o que é aquela essência dele. Ele pode até compreender, mas ele não aceita. Tu concordarias que ela é extrafísica? Ela transcende esse corpo? Concordarias comigo com isso? Alguém que tem um sonho lúcido, Márcia, como é que tu explicarias isso para essa pessoa? Se não existisse uma outra essência em nós,
Mas mesmo tendo sonhos lúcidos ou mostrando algo que ela não conhecia que de fato é, e que para ela aquilo, o medo é muito maior do que qualquer outra coisa, e em relação à energia, a tudo que se envolve, porque a princípio, no começo, você tem que ter um parâmetro que a coisa é boa, mas ao mesmo tempo não é. Né? Tô falando isso porque eu já passei por isso e sei muito bem como é. Qual é a coisa que é boa e ao mesmo tempo não é? Porque tu aceitar algumas coisas é até fácil, mas quando começa a conhecer de fato essas essências, essa essência que é sua, mas são outras que se aproximam de você, aí a coisa complica. A Perfeitamente. coisa complica porque aquilo ali, ela te mostra a real, ela pode te mostrar um monte de coisa, pode aparecer para ti, conversar contigo, e para você aquilo é surreal. Fala, pô, eu tô ficando. E a maioria das pessoas, eu tive um baita de um pesadelo, né? Então é complicado. Só se a pessoa tiver uma orientação. Se ela não tiver uma orientação, realmente ela vai negar. E mesmo tendo orientação ainda, a dúvida de sentir aquelas coisas ainda vão ser complicado. É complexo, né? Se a pessoa não tiver um parâmetro, alguém para auxiliar ela, é muito complicado. Vamos partir da premissa que existem pessoas que estão buscando isso. Auxiliar da forma que podem para essa compreensão. Ainda assim, existe uma enorme percentagem de negação. O que é possível que a gente faça a mais? Ontem eu ouvi a Sônia Regina falar todas as coisas em ordem cronológica. Onde está o nó? Que deixa de ser um laço, como disse o JL ontem, eu achei muito interessante as palavras dele. Porque se a gente não se une à nossa essência, o que resta de nós? A depressão? O esvaziamento das nossas crenças? Como é que funciona isso na cabeça das pessoas? Por isso eu te falei, ia ser difícil de eu falar sobre o tema, porque a minha essência espiritual, eu trabalho ela 24 horas. E o cara do Pega Rapaz, que eu falei aqui outro dia, a Ashtar Sharon, aquela figura, me enganou. Mas não por muito tempo. Com o Cray eu ainda vou ter uma conversa de pé de orelha. Essa é uma figura que eu quero conhecer melhor. Agora, os outros, se eu negar isso, gente, vocês me tirem daqui porque eu não estou servindo para nada. Me tirem daqui porque eu não estou servindo para nada. Vocês têm todo o direito de me dizer, sai daí, seu mistificador hipócrita. Ou acho que vocês já sabem o que aconteceria, que eu simplesmente diria, Márcia, não tem mais condições porque eu sou uma mentira. Mas eu não tenho medo. Medo eu não tenho. Convicção eu já tenho. E uso tudo o que aprendo. Não sou um anjo, não sou um santo, sou um ser humano normal como qualquer outro. Tenho 1 bilhões de defeitos. Mas eu tenho bilhões de qualidades. Sou extremamente desleixado, desligado, sou uma pessoa que vocês vão encontrar na rua, eu provavelmente esteja com a cabeça mergulhada num outro mundo,
vou ser educado, tudo isso das coisas que a gente traz de casa. Mas uma coisa vocês não vão poder falar de mim. Eu vivo a espiritualidade 24 horas. Se ela é ou não é real, eu trabalho ela todos os dias, porque eu vigio absolutamente tudo. Por quê? Porque eu quero a minha essência e ela não é desta 4D, não é deste planeta. Eu afirmo, para quem quiser ouvir, a minha essência não é da 4D nem deste planeta. Partindo disso, o que eu preciso buscar constantemente, diariamente? Uma forma de expressão com a qual eu possa me comunicar com as pessoas para que elas compreendam o pouco que eu sei e que eu afirmo. Jamais vou fazer uma contestação por contestar, vou fazer uma crítica por criticar. Essas coisas todas, quando se assume uma responsabilidade de estar atrás de um microfone e repassar as coisas todas que todos ouvem todos os dias, isso exige, no mínimo, ética. Como é que eu vou negar a minha essência se é com ela que eu vivo 24 horas? E aí, quando eu falo que as coisas são simples, muitas pessoas me contestam. Mas para mim, a partir do momento que todo o conhecimento que vem sendo repassado por várias pessoas, onde nós temos um meio de comunicação que nos possibilita estarmos em contato com pessoas de todo o planeta e de fora dele. O conhecimento está aqui, diante de todos nós. O que vamos fazer com ele, cada um vai saber diretamente o que quer deste conhecimento. Se é agregar ou se é simplesmente desconstruir. E, portanto, cada um tem que saber da sua responsabilidade diante de cada ato produzido. Se a minha essência, e eu já sei de onde ela vem, não é daqui, como é que eu cheguei a esta conclusão? Ralando, tomando o rapaz louro do pega-rapaz na testa, do uniforme azul, do A no peito, como parâmetro, como já disse várias vezes, fui enganado. Não só por ele, mas naturalmente teve momentos que não fui enganado, e é com esses que eu trabalho. Não vou ficar perdendo tempo com alguém que está simplesmente no meu ouvidinho de té. Sei de pessoas extremamente conceituadas dentro da internet que estão muito comprometidas. Extremamente comprometidas por esses amiguinhos que ficam ali plantando notícias. Jamais falarei absolutamente nada sobre isso. Não me dou esse direito. Não me dou esse direito. Mas existe um tempo de refletir
E esse tempo está cronologicamente dentro de cada um de nós. E essa busca, infalivelmente, ela começa a acontecer. Não importa que nós tenhamos 17, 18 anos, 60, 80, 90. Basta que nós queiramos aceitar que nós não somos feitos apenas desse corpo concreto e finito, incompleto. O que é a essência espiritual é o somatório de todas essas coisas. É ela que nos possibilita uma observação mais apurada das dimensões. É ela que possibilita, por exemplo, a Caio Breno fazer o que ele faz. Porque eu não sei se eu me expresso mal ou se aquele meu entendimento é errôneo quando eu digo que para mim espiritualidade é tudo aquilo que não é a concretude de um corpo de carne dentro de uma 4D. Para mim todo o resto significa espiritualidade. É um termo que eu uso para abranger absolutamente todo o resto que não é a concretude. E se ainda assim as pessoas negam a sua própria essência dentro desse contexto todo, eu começo a me preocupar, porque para onde estão indo essas mentes, para onde estão indo essas pessoas, quem está atuando no círculo mental dessas pessoas? Haja vista que nem tudo são flores, nem aqui dentro, nem ali fora. Nem aqui nessa dimensão, nem nas outras. Nem aqui neste ponto do universo, nem nos multiversos. Nem aqui nessa realidade ou em realidades paralelas, nesta linha de tempo ou em outras milhões, bilhões. São frequências moduladas. Como é que fica isso, Marcinha? Tu te negas a tua essência espiritual, Márcia? Partindo de uma premissa, agora me veio na mente, Márcia, uma coisa muito interessante. Que cada um de nós, em um determinado período de nossas vidas, buscou essa essência, talvez dentro de instituições mal resolvidas, mal organizadas, mal orientadas, ou orientadas com apenas um fim, da conveniência da existência de si mesmo. E, portanto, todos nós temos essência espiritual. Só que muitas vezes nós temos que caminhar zilhões de quilômetros ou léguas para encontrar aquela que é realmente a nossa essência. E quando o Caio fala por milhões de vezes que já ouvi ele falar, já falamos nisso, eu digo sempre uma coisa: nós temos que usar os sentidos de sentir. Quem me conheceu durante esses 20 anos na internet sabe muito bem que esta frase eu dizia diariamente. As pessoas têm que usar os sentidos de sentir. Aí vem um pesquisador sério que diz a mesma coisa. Vem outras pessoas sérias que dizem a mesma coisa. Aonde está o erro disso? Aonde está a dificuldade de crer nisso? É porque é um reles Marcelo Summer que está falando? É por isso? É porque eu não tenho meu nome na porta de nenhum gabinete? Que eu jamais precise disso. Para que isso diga quem eu sou. Eu simplesmente sou quem eu sou. Porque já compreendi. Continuo aprendendo todos os dias, aberto,
felizmente ou infelizmente, eu tenho que citar sempre Caio Breno, porque a pessoa que fala que a mente tem que estar aberta, o coração tem que estar aberto, porque sentir é mais importante, porque assim se chega à essência espiritual. Aí tem comentários absurdos, coisas que... Me perdoem se hoje eu estou ácido falando com vocês. Comentários absurdos, dizendo absurdos. Pessoas que nem sequer sabem o que se passa dentro da realidade das vidas de cada um de nós. 1 milhão de vezes a Márcia já falou aqui, nós não estamos atrás de views, de pessoas, de... Seria maravilhoso se tivessem 10 milhões de pessoas, seria, talvez, não sei, acho que não. Não sei, acho que não. Acho que não. Acho que não. A ideia nunca foi essa. Ficar pegando dinheiro das pessoas na internet, por Deus do céu. Se fosse isso, a gente já tinha mergulhado num mar de terror, porque não é isso que funciona, gente. Não é isso que funciona. Nem sempre aquilo que eu acho que é bom para mim vai ser bom para vocês. Seria maravilhoso se nós entrássemos num consenso de meia dúzia de coisas. O restante milhão, bilhão de coisas que a gente não coaduna, não agrega, fazem parte das diferenças naturais de cada um de nós. Nós somos todos individualmente diferentes, não existe como haver um consenso de 100%. Agora, até a negação de uma essência espiritual, eu não sei para onde se vai sem a essência espiritual. Eu não sei para onde caminhar. Eu digo para vocês, porque se eu vivo isso 24 horas, eu não sei viver sem isso. Eu me coloquei dentro desse mundo, desse organismo. Como é que se vive sem essência espiritual, Marcinha? Eu preciso que tu me digas isso agora. Tu consegue viver sem isso? Primeiro sem a experiência espiritual. E depois sem a essência espiritual. Tu conseguias antes da Rádio Remix Esotera viver sem isso? Eu talvez possa ousar te dizer alguma resposta, mas bem depois. Eu não me vejo, não consigo, não concebo, não me vejo. Mas tu consegue, Marcinha, viver sem isso? Ninguém consegue viver sem essência. Isso é indiscutível. Só que o problema é lidar com... Sabe quando você sabe que a sua essência tá querendo que você ponha para fora? A partir do momento que você chora, que você tá triste, que nada vai estar bom, né? E aí é o momento em que você vai procurar a religião, uma igreja, um centro de umbanda, seja lá o que for. É nesse momento que você vai procurar algo, porque parece que nada para você tá bom, ou nada para você tá certo, ou você tá infeliz. Tem um texto bem interessante do Wagner Borges que diz o seguinte, ó, a nossa essência espiritual. Por que você chora e se sente infeliz se a luz das estrelas brilha em seu coração? Talvez você tenha se esquecido da sua verdadeira natureza espiritual e pense que é apenas um ser humano. Contudo, não há nada mais enganoso do que isso, porque você nunca deixou de ser a consciência espiritual, uma centelha no todo, que no presente momento temporariamente está humano, e a sua verdadeira essência é a luz. Na verdade, você veio de uma estrela, está em uma estrela e eventualmente irá para outra estrela, ou seja, você é um viajante sideral, que nesse instante está aprendendo algo aqui na Terra. Sua jornada não começa e nem termina neste mundo.
Você é muito mais do que os sentidos limitados do seu corpo lhe dizem. E se for para chorar, que seja por amor, não por coisas ruins. Que seja choro de realização para sentir a luz do eterno em seu coração. E quando você orar, que seja como um mendigo espiritual implorando por ajuda celeste? Não. Que seja como autêntico herdeiro das coisas do céu e do espírito brilhante que se sente parte integrante do universo. Que seja sempre espírito e verdade. Mestre do nada e discípulo de coisa alguma. Wagner Borges, 29 de julho de 2012. Esse é um texto pequeno, mas que tem uma baita de um significado, né? Porque as pessoas precisam entender que elas são muito mais do que elas acham que elas são, né? E que a gente realmente é aí um viajante sideral, em que a gente, né, a coisa não termina aqui, né? E isso é uma das coisas bem importantes que a gente acha que nós somos, que nós supomos, na verdade, que nós somos menos que o nosso ego imagina, não somos marionetes do destino e nem escravos de alguma coisa. O brilho da estrela está entre nossos olhos e o eterno habita em nossos corações. Mesmo dentro do veículo terrestre, continuamos sendo espíritos. Não nascemos e nem morremos, apenas entramos e saímos do corpo perecíveis. Nossa história é antiga e não começa no planeta Terra. Viemos da imensidão sideral e para lá retornaremos, no devido tempo. Não somos brancos, negros, amarelos e vermelhos, somos da raça da luz. E mais do que homens ou mulheres, somos consciências espirituais no momento, não podemos voar, mas voltaremos a fazê-lo, pois somos centelhas vitais do todo. Não somos altos ou baixos, o que importa é que pensamos, sentimos e fazemos. O nosso caráter é mais importante do que o nosso sobrenome. É isso, a essência. Quando você vem procurando algo para você, e quando é aquilo que... Por isso que se fala que se você não está bem em algum lugar, procure um lugar em que você, a sua essência, se sinta bem. E é por isso que as pessoas muitas vezes vão nas igrejas católicas, ou vão nas igrejas evangélicas, entende? Porque essa essência tem, de certa forma, uma vontade de ter algo para que ela possa se sentir bem. E aí é onde a gente não pode negar. Não pode negar a escolha da pessoa, não pode deixar de respeitar o que a pessoa acha que é para ela o melhor. É por isso que muita gente vai de galho em galho procurando algo para que elas possam se encontrar de verdade, que aquilo traga para ela a paz tão necessitada que ela precisa dentro de si. E que ela possa sentir, de uma certa forma, o amor de alguma forma, né? Porque a gente vive numa realidade em que as coisas não são fáceis, né? As pessoas não param para sentir, elas não param para prestar atenção. Muitas vezes eu falo isso para o Marcelo, porque às vezes ele está digitando e eu quero falar com ele, e eu sei que ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho que falar para ele: para de digitar, porque eu quero falar contigo. E aí é a mesma coisa quando você está conversando com uma pessoa, a pessoa está no celular, ela está falando com você e está no celular, ela está falando com você e está no celular. Ela não vai prestar atenção no que você está falando para ela. Né? Ela não vai prestar atenção. Quando a pessoa começa a sentir a necessidade da tristeza, de chorar, porque ela não entende porque ela está nessa situação, é isso. A essência dela está falando com ela. E ela não entende por quê. Ela não sabe onde vai procurar. E muitos, às vezes, entendem, mas não aceitam certas coisas. E isso faz parte do todo, de ele aceitar ou não, ele tem o direito de escolher, né? Então, é aquela coisa da gente dizer,
negar a essência, ninguém nega nesse sentido, né? Porque a gente sabe que sem a essência a gente não vive, na verdade. Né? A gente não vai ficar de pé, não vai ter nada. As pessoas vão procurar essa coisa para se encontrar em algum parâmetro. Né? Então, eu acho que a gente tem que ver o que me traz felicidade, né? Não é a felicidade de ver alguém contar uma piadinha e rir, não. O que traz o que me enche de alegria por dentro, que eu fique feliz com essa essência que eu tenho, né? Essa é a pergunta que cada um tem que fazer. Será que eu estou realmente nesse lugar e é bom para mim isso? É bom para mim isso? Eu estou vivendo isso de uma forma em que eu tô feliz dentro disso tudo? Porque cada um faz o seu caminho. Cada um aceita da maneira diferente ser. Cada um ser é diferente. Vão sentir de formas diferentes, né? E isso é muito importante as pessoas saberem. Elas têm a oportunidade de entender as coisas. E o Sandro está perguntando para o povo: venha o inconsciente em peso no consciente. A cavalaria está aí, está lá. Tá. E aí, a essência é aquela coisa que as pessoas precisam trabalhar. E muitas vezes, por exemplo, as pessoas ficam muito confusas, e mesmo aquelas que já trabalham essa espiritualidade da essência, né? Ainda assim tem dificuldade de entender o que é isso. Né? E aí cria-se aquela coisa de falar assim, ai, eu vou procurar um lugar para mim poder fazer o meu trabalho, para ajudar alguém. A pessoa precisa fazer isso porque a essência dela está florando tanto dentro dela e que ela tem a necessidade de colocar isso para fora. Então ela vai procurar isso em algum lugar. Seja ela na igreja católica, seja ela na igreja evangélica, seja ela na igreja protestante, seja ela na Umbanda, seja ela na espírita, seja ela em qualquer lugar. Seja ela na Rádio Remix Esotera. Na Rádio Remix Esotera não é igreja, né? Não é uma igreja, mas é um local onde a gente pode falar de igual para igual com as pessoas. Que existe uma necessidade também da gente se colocar ao lado das pessoas. A essência de um local é como tu me dissesse um dia Não, desses. mas Tu todo estás onde mundo, teu coração está. mas todo mundo precisa de um lugar para falar sobre isso, para discutir sobre esse assunto, para saber das coisas. Eu não estou dizendo que isso seja errado, não é errado. Se você sente que você tem que ir para alguma igreja para você ser feliz junto com a sua essência, vá. Ninguém pode te julgar. Concordo plenamente contigo nesse Entende? sentido, Márcia. Ninguém pode te julgar. Né? É aquela coisa por isso que eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas que são espiritualistas e mesmo tendo um trabalho magnífico dentro da internet, ainda assim se perdem na essência. Né? E aí explica um monte de coisa, colocam, lógico, para fora aí, dentro das redes sociais, o que está acontecendo, eu entendo tudo isso. E aí você se expõe de uma certa forma, que aí, ao invés de te ajudar, isso te confunde mais. Porque aí vai ter um monte de pessoas que vai falar, só, olha, eu estou sentindo a mesma coisa, mas aí, se você está procurando a solução, você não vai encontrar a solução, você vai encontrar confusão. Né? Então, a gente não pode julgar as pessoas, a gente tem que respeitar as pessoas. Elas podem não compartilhar dos mesmos pensamentos que os nossos, mas isso não impede da gente ser
amigos dessas pessoas, ter amizade com essas pessoas, muito pelo contrário. A gente aprende a gostar das pessoas do jeito que elas são. Se para ela é o suficiente ir na igreja de sábados ou domingo, que assim seja, né? Então, a gente tem que aprender a respeitar. Cada um vai levar a sua essência para onde acha que vai levar. E alguns, muitas vezes, a gente quer impor, olha, você tem que fazer isso, porque tá assim, tá assado. Ah, né, de levar essa coisa para um outro patamar. Ana Maria, cada pessoa tem um pensamento. E a necessidade dessa essência é diferente da tua. Né? O que a gente não pode fazer é fazer pouco dessas pessoas que vão para a igreja. Né? Agora, aquela história de impor as coisas que essas pessoas vivem, aí é uma outra coisa. Eu tenho uma pessoa na minha família que ela é assim, né? Infelizmente, no dia do falecimento da minha avó, ela veio falar sobre isso para mim, e eu acabei falando para ela, eu falei, olha, eu acho o seguinte, você já está seguindo errado, né? Eu disse, primeiro, que jamais Cristo ia ficar impondo algo para alguém que a pessoa não quisesse. Não faça isso, porque aí você está procrastinando tudo que você aprendeu dentro da igreja. E isso não está certo. Então você não aprendeu a ler a Bíblia. Sabe? É muito complicado. Né? Você tem que aprender a respeitar o ser humano, o outro. Ele não é obrigado a compartilhar o mesmo pensamento, da mesma religião que a sua. Se você quer ser respeitado, aprenda a respeitar os outros. Você não pode impor algo que parece bom para você, mas que não é bom para o outro. É isso que a gente precisa entender. E aí a gente vai falar, não, porque já... Não, cada um vai desenvolver a sua essência da maneira que achar melhor. Que ele achar que aquilo para ele é felicidade. Então, tá aí, é uma das coisas que é bem interessante de falar, é que as pessoas às vezes querem impor certas coisas, seja religião, sejam pensamentos e tudo mais. Uma coisa é quando você coloca a sua opinião e fala, e pronto, essa é a minha opinião, é uma coisa, você protege aquilo que você fala. E outra coisa é você impor aquilo que você fala. Porque cada um tem o seu livre-arbítrio de fazer aquilo que acha melhor para a tua vida. Olha, Eduardo, eu não sei, mas eu procuro respeitar as pessoas, né? Tanto que eu tenho amizade com todo mundo. E se eu chegar em qualquer lugar, eu vou ser muito bem recebido, porque eu respeito essas pessoas, assim como elas também me respeitam. Então, isso tudo é uma questão de como você foi educado para isso, né? É interessante falar isso, porque a gente não precisa impor nada para ninguém, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, né? Então, é complicado em falar sobre esse assunto, porque as pessoas precisam entender que algumas pessoas vão levar a essência dela para outro lugar, e um lugar que elas acham que para elas tá bom, né? Então, e a gente respeita. Só que elas precisam respeitar a nossa também, a nossa opinião, o nosso jeito de viver, né? São diferentes, né? Então é aquela coisa de dizer que
que a gente precisa respeitar, mas as pessoas também precisam respeitar a gente, porque você não precisa impor o que você aprendeu ali. O que você precisa é escutar a outra pessoa, entender do modo que ela pensa que não é igual ao seu, né? Porque senão a coisa pega. Não, de fato, respeitar não é concordar, sabe? Não é concordar, é respeitar mesmo. A palavra de falar, olha, eu te respeito, né? Acho fantástico que tu tenha esse desenvolvimento aonde tu vai, mas que para mim não é bacana, entende? Para essa pessoa que eu falei, ela abriu os olhos assim, muito grande, porque quando eu abro a boca para falar mesmo, e aí acabei dizendo para ela assim, não funciona. A gente tem que prestar atenção que você acaba pecando naquilo que você acha que você está fazendo bem para o outro, sabe? E isso é ruim. E aí tu não presta atenção no que tu está fazendo. E isso é muito difícil, né? As pessoas entenderem que nem tudo que é bom para ela é bom para os outros, mas que na cabeça dela é bom para todo mundo. Esquece que o outro também tem o livre-arbítrio e o direito de escolher aquilo que seja bom para ele, né? E é aquela coisa da gente falar que tudo tem o seu momento, tudo tem sua hora, e cada um tem o seu tempo. E tem gente que não aceita mesmo, porque acontecem várias coisas por aí, e que a pessoa não consegue entender o que é aquilo, e isso se transforma realmente em um problema muito sério, né? E aí as pessoas ficam até com problema psicológico e tudo mais. E isso é muito ruim, quando a gente quer impor certas coisas, e achando que a pessoa vai desenvolver aquilo, e muitas vezes a pessoa não consegue desenvolver. E aí ela não acha a essência dela, e aí é onde acaba ficando em depressão de fato. E aí você não tem muito o que fazer, né? Se perde dentro dela mesmo. E isso é uma das coisas que vem acontecendo no mundo inteiro, né? Fala, Marcelo. O que te fere quando eu te chamo de irmão? Por que me olhas com um olhar de quem não me vê? O que te fere mais na tua ausência da tua própria crença? O que te fere a consciência é o fato de não te conheceres? Por que negas a minha existência e a tua? O que te fere tanto quando te chamo de irmão? É a diferença do meu corpo pro teu? Para mim, o que te fere é somente a escuridão que ainda vives. Porque negas a mim a excelsa bondade da mão estendida que te trago. De onde estou, eu te percebo. Te sinto muito bem.
Sei quando não dormes à noite e as aflições deste mundo que te deram batem à tua porta. Ainda assim, me negas a existência. Eu, de minha parte, te vejo como um igual. Eu te percebo, te sinto, me compadeço do teu sofrimento, mas mesmo assim me negas a existência. Mesmo enquanto partes de um todo, não me percebes, não me compreendes, não me escutas, porque teus ouvidos se perdem na vã filosofia da concretude de um corpo. Não me enxergas, porque teus olhos, embora observem o infinito, estão mergulhados na finitude de uma percepção muito acanhada. Mesmo quando te chamo pelo nome, ainda assim, meu irmão, não te percebes. Não me percebes, portanto, também. Não te compreendo por vezes, mas sei de uma capacidade que é tua. Teu sentimento é profundo. Embora permaneças na superficialidade de um momento. Me negas a existência, mas eu te compreendo. E estou aqui, diante de ti, e te digo, estende a tua mão, pois a minha está estendida a ti. Desde antes de vires para este mundo. Compreendas que se te chamo de irmão, para mim é o que tu és. E mesmo negando a minha existência, eu te compreendo. Eu te compreendo. Eu caminho contigo. Mesmo que não queiras a minha presença, eu estarei em ti. Eu sou a tua essência. Tu és a minha essência. E nada há sem que nossas essências saibam, compreendam e se utilizem. Se a ti deram apenas 5 sentidos, mesmo assim, ainda podes saber de mim, pois tu és, para sempre, meu irmão. A essência nada mais é daquilo que seria para nós o nosso sangue. É ela que dá fluidez à vida espiritual, à vida carnal.
Ela é a vida que flui dentro de cada um de nós. Em cada momento que negamos a existência dessa mesma essência, retrocedemos 1000 passos para trás. Neste que vai ser um dos grandes momentos da humanidade, que se encaminha para ser, talvez, a grande redenção. Não esqueçamos que a união é muito importante. Não importa no que cremos, mas na essência daquilo que acreditamos que somos nós. É preciso que nós ouçamos isso com clareza. Porque eu não paro de ouvir a frase: nós estamos no comando agora. E para todos os sãos tomés, essa resposta virá na própria carne, diante dos olhos, gritando aos ouvidos. Não há como retroceder. Se 1 milhão de seres humanos tiverem a intenção de extinguir o mal do planeta Terra, não existe mal que perdure a isso. Isto é a essência humana. Somos carne e espírito. Somos um com o todo e o todo é uno conosco. Se não me reconheço enquanto essência, é preciso que eu feche meus olhos e abra meu coração. Pois esta linguagem é multiversal. Temos muito que fazer? Sim. Temos muito que aprender? Sim. Mas o que já sabemos tem um valor inestimável. Aquele que busca a si mesmo se reencontrará em si mesmo. Não importa que nome damos a uma essência, ela será sempre o de mais genuíno que nós temos. Não importa o nome do pregador, e sim aquilo que ele prega. Porque os dias do mal, embora muitos não percebam, estão contados. Haverá momentos que não haverá livre-arbítrio, porque assim é necessário que seja. Haverá momentos em que todas as leis estarão apenas em uma dormência, porque apenas uma lei existirá.
Todo aquele, e isso é de direito de cada um, que não quiser aceitar um novo momento, poderá estar criando a sua própria realidade num outro local. Aquele que não crê que uma justiça prevaleça, repense. 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 Nós estamos no comando agora. A minha responsabilidade, gente, ela dobra a cada dia. Muitas vezes eu pensei que em um determinado momento desses eu vou meter o pé num buraco e eu não vou conseguir sair. Mas toda vez que eu vou dar esse passo, uma força vem e eu flutuo por cima disso. Não é só uma questão de crença, é uma questão de viver aquilo em que você acredita. É viver aquilo que você acredita. Naturalmente, nós podemos estar aqui criando uma nova realidade para alguns de nós, ou todos nós, estarmos vivendo nela. É bem possível que isso possa vir a acontecer. Mas o que para mim é muito mais importante de pensar neste momento é que essa realidade que estará sendo criada estará sendo criada para bilhões de seres humanos. Porque eu não acredito, eu não consigo acreditar que o que está posto neste mundo, neste momento, seja consenso da maioria das pessoas. Porque senão nós não teríamos a força objetiva que temos. O que fere os ouvidos é você não admitir que você não é deste lugar? O que te incomoda tanto é algo tão óbvio, tão simples, tão simples. Eu quero ver você plantar uma semente de ser humano na terra, regar esta semente e dela nascer um pé de pessoas. Não existe algo mais simples do que isso. Pessoas não nascem da terra. Eu desafio vocês a pensar em algo mais simples do que isso. Portanto, não somos da terra. Qual é a nossa essência, afinal? Se me botarem num buraco, fecharem, colocarem terra por cima, eu vou morrer. Naturalmente não pertenço àquele habitat ali. É simples.
E aí eu não entendo a confusão. 1 mais 1 é 2. É simples. Se nós dissecarmos um corpo humano neste momento agora, vamos fatiar, refatiar, matamos o pobre indivíduo, dono daquele corpo, e alguém fará a pergunta: o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão matando uma pessoa. Eu digo, não, 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 não. Nós estamos procurando a essência. Gente, se essa coisa não é concreta, onde é que a gente tem que procurar? Na concretude? Obviamente não. Eu costumo dizer algumas coisas o seguinte, às vezes. A pessoa vem pedindo ajuda. Por favor, me ajuda, eu estou doente assim, assim, assim. A gente analisa. Tudo que não é físico vem de onde, gente? Do nada? O nada já é o nada. Então de lá não vem nada. Tudo que não é físico é de ordem e caráter espiritual. Não é físico. Por que às vezes eu reclamo que a ciência ortodoxa, a ciência burra, da concretude, da mensuração, do peso, medida, etc., não se volta para estudar o espírito? Porque eles vão ter que aceitar absolutamente tudo que a gente fala todos os dias. E o ego não permite. Mas eu acho estranho, porque o Marcelo não tem opinião para dar para ninguém, porque ele não é especialista. Ah, tá. Na hora que as pessoas estão com sofrimento e aflição, acometidas de vários males, e aí passam por mim e perguntam: será que tu pode orar por ela? Por favor, me ajuda. Para isso, eu sirvo. E engraçado que as pessoas se curam e no outro dia estão negando novamente aquilo que as curou. Isso é de uma hipocrisia imensa. Isso é de um abuso desmedido. Por que, gente? O que te fere quando eu te chamo de irmão? Me diz algo que com palavras então eu possa me dirigir a ti. Eu não sei, Márcia, o que mais falar a respeito da essência, porque todo dia, para mim, é dia de caminhar cada vez mais ao meu reencontro. Davi, o pensamento é uma coisa tão intrigante, tão especial, tão importante e tão fundamental que dele vem a criação.
Eu não entendo que as pessoas não compreendam o que é uma essência espiritual, porque é a essência criadora. É o todo. É o todo que nos compõe fractalmente, em pequenas parcelas. Tenho certeza que todos vocês têm invariavelmente capacidade intelectual de compreender isso. Mas assim mesmo, vocês se negam. Aí eu não compreendo. Sei lá, uma infinidade de coisas. Culpa, medo, ego. Sei lá. Vou botar um balaio de coisas aí. Aí depois a Sônia Regina fica chateada. Diz, será que eu vou ter que falar disso outra vez, Marcelo? Eu não aguento mais falar sobre isso. Vamos, Soninha. Botamos outras palavras porque num determinado momento mais pessoas vão começar a se rever. E essa é a essência. Eduardo, eu posso estar te dizendo uma grande asneira com o que eu vou te falar agora. A nossa casa é onde nós estamos no momento, meu caro. Se eu sair daqui em desdobramento e for lá na franja do universo, lá onde tem milhares de naves azuis, de um pessoal que está de guarda pela eternidade, lá é a nossa casa. Lá é a nossa casa. O corpo é a casa do espírito. O espírito é uma alma que voa. Segundo Caio Breno, a alma é a bateria que dá vida a isso tudo. Meus queridos, no mínimo, isso é fascinante. No mínimo, isso é fascinante. A nossa casa é em todo lugar, gente. Não tem um lugar que vocês possam me apontar que eu não diga para vocês, esse é o meu lugar. Porque eu estando lá, lá é o meu lugar. Existe uma família lá fora? Tem. Tem uma família aqui dentro? Tem. Tem zilhões de células na gente que fazem uma família. E a gente mal conversa com elas. E elas estão funcionando 24 horas para nos dar saúde. Isso é essência. O ser humano é essência pura. Está deturpado? Sim. Está caótico? Sim. Porque se deixou levar, se deixou levar. E isso justificaria todo o trabalho de Caio Brando da Silva, Sônia Regina, milhares de pessoas que já passaram por aqui. Exagerei um pouco, mas enfim. Tem milhares e milhões de coisas importantes acontecendo neste exato momento. A gente não está percebendo porque não está sentindo. Olha os pedidos que nos fazem. Será que vocês podem sentir um pouco mais e ficar um pouco mais centrados? Concentrado. Concentro em si. Eu não sei, Márcia, como falar mais sobre isso.
Porque a minha vivência não me permite dizer que não tenho consciência de qual é a minha essência. Primeiro que ela é divina. Segundo, eu crio, eu transformo, eu modifico conforme a minha vontade. Se ninguém estudou o espírito, aí nós entramos naquilo que a Márcia estava falando. Respeitemos aqueles que estudam o espírito. Respeitemos isso em nós, respeitemos a nossa intuição quando ela nos diz isso é bom, isso não é bom. Isso serve, aquilo não serve. Vamos errar muito pouco. Vamos acertar a maioria das vezes. Porque isso somos nós. Essa é a nossa essência. Ora, pensem bem. Agora eu vou jogar pesado, né, Marcinha? Vou ter que jogar pesado. Seria muito pouco produtivo e muito pouco inteligente aquele Criador que nos fizesse com a finitude de um corpo de carne. Não haveria sentido absolutamente nenhum para tantas desigualdades e diferenças. Tá certo? Seria muito pouco inteligente um Criador que nos fizesse dessa forma. Finitos. E se a gente pegar o nosso corpinho, analisar bem, ele é perfeitinho. Ele funciona sozinho. Ele não é nem uma máquina que tem que ser ligada para funcionar, hein, gente? Nosso corpo funciona sozinho. O que dizer dessa essência que nos faz funcionar sozinhos? Que máquina impressionante que durante o sono funciona sozinha. Entra num estado de stand-by e a gente sai a passear. Muitas vezes com lucidez, outras não. E a máquina continua funcionando. E no outro dia nós acordamos. Eu quero que vocês se recordem de uma coisa que eu vou botar essa condicional, que eu acho que em breve se tornará uma quase regra. Aquilo que nós dissemos no Hangout de Caio Breno de domingo pela manhã, me parece muito claro que nós somos a chave de libertarmos este e o outro lado. E eu penso muito claramente por quê? Porque se nós temos toda essa ajuda, mesmo que seja uma ajuda não total, que seja parcial, de seres que vêm dizendo tudo o que acontece do outro lado e mostrando para a gente por que a gente é importante. Por que a nossa essência espiritual é importante. Impressionante dizer que nós somos mais livres aqui do que lá. Isso já é um ponto de ebulição desses assuntos todos. Eu gostaria de ver um dia sentados na mesma mesa Caio Breno da Silva e mais muitas outras pessoas que falam sobre esses assuntos e do outro lado a doutrina. A doutrina. E aí nós vamos ver o ser humano na sua integralidade, porque o bicho ia pegar direto e o ego ia ficar doido. E o poder ia escorrer pelas mãos. E como é que fica? Como é que fica?
Aí a gente tem que dizer assim, olha a responsabilidade que assumiu o Caio Brando da Silva, que assumiu Sônia Regina, que assumiram tantas e outras pessoas. E talvez aí as pessoas comecem a dar valor a isso. Algumas pessoas com muito medo começaram a fazer críticas pesadas, pesadas e pesadas. Para mim não dizem absolutamente nada. As críticas, eu sempre digo para nós uma coisa, são bem-vindas. Todas elas. Que venham cada vez mais. Porque eu vou derrubar todas. Marcinha, não consigo mais falar a respeito de negar a essência. Tu imaginou se eu não conseguisse falar, né? Porque você falou, não consigo mais falar e continuou falando. Eu falei, bom, vou deixar ele falar, né? Tem mais para falar. Eu O tenho negócio é o mais seguinte, 2 horas. o que você não tem que perder é a esperança. A esperança de ser uma pessoa melhor, de se tornar algo melhor, de ser melhor para as pessoas que estão ao seu redor. Não desista de você mesmo. Essa é a grande sacada de tudo. Se você é a chave daqui, se você é a chave de lá, isso não importa. O que importa é que você tem que se encontrar. E muitas vezes não é na televisão, não é na novela, não é na Globo que as pessoas se encontram. Elas se confundem cada vez mais. E aí negam aquilo que realmente elas são. A esperança vive dentro de cada um carrega a sua luz, uns vão brilhar mais, outros vão brilhar menos. Isso vai depender de como você vai levar tudo isso dentro da tua vida. Então não adianta a gente só reclamar, só falar, só reclamar e não ver o nosso lado, não mudar o que a gente tem que mudar na nossa vida. Então não desista de você mesmo. Não desista. Entende? Isso é uma das coisas que há muito tempo atrás, eu, conversando com uma pessoa, eu disse, não desista de mim. E isso é bem interessante, porque depois com o tempo você vai vendo que você vai ter pessoas no teu caminho que vai te entender de uma certa forma e não vai te entender de uma outra forma. Porque existem parâmetros de pensamento. E isso tem, de certa forma, umas barreiras que a gente cria dentro do nosso próprio pensamento, da nossa cabeça. E isso é muito natural. Mas a única coisa que vocês não podem fazer é deixar de ter esperança. Coisas ruins vêm para que as coisas boas possam acontecer. Né? E isso é coisa que acontece todos os dias. Mas a gente está acostumado mais a ver a desgraça do mundo inteiro do que ver a bondade que acontece ao nosso redor. Essa é a grande verdade. Então, não dá para perder a esperança e nem desistir de você mesmo. Porque senão não dá para viver dessa forma. E aí é onde você chora, nada tá bom para você, nada tá funcionando. Eu hoje amanheci triste, eu amanheci isso. Eu disse hoje no momento Ofélia, hoje eu amanheci fechada, pensativa, refletiva, me fechei realmente no meu mundo como eu estou ainda, tá? Por várias razões. Várias razões. Porque tem coisas que eu enxergo e muita gente não enxerga. E eu preciso, às vezes, parar para pensar e refletir em tudo aquilo que me pareceu. E muitas vezes as pessoas não entendem que elas precisam não desistir delas mesmas. A esperança de cada um e a luz que cada um carrega, ninguém pode tirar de você. O que você aprendeu, ninguém tira de você. O amor que você sente por você mesmo, ninguém tira de você. São coisas que ninguém rouba de você.
Ninguém rouba essas coisas de você. Então, é preciso entender que não desistam de si próprios, mas entendam que há esperança e sempre vai haver esperança. Não dá para desistir no primeiro degrau, no primeiro obstáculo, na primeira discordância, tudo há necessidade de acontecer para que possa haver um entendimento lá na frente. As coisas podem até ser simples, como disse o Marcelo, mas muitas vezes o que é simples para ele é complicado para os outros. E é nessa parte que a gente tem que ver como é que a pessoa trabalha. Cada um indivíduo tem o seu parâmetro, cada um indivíduo tem o seu modo de pensar, cada um indivíduo é diferente do outro. E o tempo dela é diferente do meu tempo. Márcia, tem gente que nem sabe o que está fazendo nesse planeta. Pois é. Quando você não conhece a sua essência, fica difícil de saber o que você está fazendo aqui. Mas quando você tem uma família, você já sabe o que você veio fazer aqui. Isso é uma das coisas que as pessoas não pensam. Bom, são 22 horas e 36 minutos, horário de Brasília para você. Amanhã a gente tem um momento de meditação, às 8 horas da noite, na Rádio Mitos Zotero. Só dando um ressalto aqui para que as pessoas não esqueçam que amanhã tem meditação, das 8 às 8h30. Amanhã é quarta-feira, a gente está de volta aqui na Rádio Mix. Lembrando, como eu falei no vídeo anterior, o Caio não está fazendo mais hangout na quinta-feira, né? Está fazendo hangout no sábado, às 10 horas da manhã, às 2 horas lá em Londres. Eu acho que a única coisa que a gente tem que entender é respeitar cada um na sua procura da sua verdadeira essência. Respeitar o momento de cada um. Respeitar a si mesmo, acima de tudo. E nunca desistir e nunca perder a esperança daquilo que é bom, não só para mim, mas para você também. Fala, Marcelo. Queria me despedir. Eu tinha pensado em algo para dizer, mas eu só queria dizer a vocês, e sempre que eu falo para vocês, eu falo para mim, gente, viu? Tá? Porque eu escuto, eu tô de fone, eu escuto o que eu falo. E me serve sempre. Nunca desistam. Isso faz parte da nossa essência. Não desistir. Aquilo que não é para nos acontecer, não vai acontecer. Mas não desistam de procurar a própria essência. Todos nós estamos a um passo de grandes descobertas individuais que farão um coletivo muitas vezes melhor do que esse que estamos vivenciando agora. A hora não é de desistir, é de unir forças para que possamos atravessar qualquer obstáculo que se coloque à nossa frente. Quero agradecer vocês, agradecer a Bel, JL, Maurício, a Verinha, Márcia Abad, obrigado pela oportunidade. Estaremos aqui amanhã, com certeza. Com certeza. Beijo no coração de todos, uma boa noite, um bom descanso. Boas vibrações para todos. Observem antes de dormir. Envie uma boa energia ao universo e aguarde quando amanhã chegar. Tenho certeza que isso vai retornar para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, Marcinho.
Ai, vamos ver. Deu certo aqui. O meu microfone tá funcionando. Bom, para você que ficou até agora na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam agradecidos e gratidão, sejam bem-vindos também. E são 22 horas e 40 minutos, horário de Brasília para você. A gente encerra, então, mais um Hangout na Rádio Remix Esotérica Conexão Galáxia Livre, prometendo voltar amanhã, a partir das 21 horas, aqui no canal da Rádio Remix Esotérica Conexão Galáxia Livre. Lembrando que amanhã a gente tem, então, um momento de meditação na Rádio Remix, online para você. Não esqueçam que é às 8, mais ou menos às 7h30, eu já estou lá naquela sala onde a gente fez para as pessoas que fazem um momento de meditação, para que a gente não tenha problemas, né? E coisa que a gente já teve, mas tudo bem, vamos lá. Quero agradecer a Bel, que hoje eu coloquei a Bel ali no chat. A Michelle não está no momento, ela está fazendo algumas coisas pessoais dela. Agradecer ao Maurício, ao Jorge, a todo mundo do chat. A gente se encontra aqui amanhã, a partir das 21 horas, na Rádio Remix Esotérica Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.